Bem-vindo a todos novamente aqui no podcast do Contraforte. Estou eu aqui, Paulo Prandini, novamente com o André, né? E o nosso querido professor Jonathan, e mais uma vez trazendo o nosso ilustre convidado, o senhor Sepúlveda, mais uma vez para nos contar sobre as novidades na política internacional, sobre a história de Portugal, sobre o catolicismo, que são muitos assuntos que o senhor Sepúlveda trata com maestria. Bem-vindo, senhor Sepúlveda. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, André, muito obrigado aqui ao meu grande amigo Jonathan. Às vezes é bem mais interessante falar de coisas assim, baseadas no contraforte, né? Na fé, etc., do que na política atual. Com certeza. Mas, enfim, se é para contar alguma coisa desse momento, eu até conto uma que eu li, não li, foi publicada agora enquanto eu estava vindo para cá. O Trump acaba de escrever um texto contra o George Soros e o filho dele, dizendo: estamos de olho em vocês, vocês destruíram a América, vocês causaram grandes danos a todos os Estados Unidos, né? Com manifestações violentas, etc., e vocês vão ser chamados à justiça. Parece que ele colocou eles como sendo mafiosos internacionais, né? Ele disse assim, George Soros e seu maravilhoso filho, né? E ele depois chamou um bando de psicopatas, etc. Mas realmente é interessante porque nós vemos que em boa medida a política, nós estávamos falando antes, né, sobre essa ditadura das minorias, e em boa medida foram eles que fizeram essa cultura, né? A cultura das minorias que não são minorias, são minorias barulhentas e ditatoriais, né? Isso aí. Das vítimas que não são vítimas. Das vítimas que não são vítimas. A tal da herança histórica, que quem recebe as benesses nunca fez nada, nunca sofreu nada, e quem paga as medidas, né? Quem paga a multa nunca fez nada também, né? Exatamente. Então, é uma loucura isso, né? E daí como é que faz quando uma pessoa é miscigenada, por exemplo, uma família miscigenada, né? De pais negros com... daí como é que faz? Empata o jogo, né? Empata o jogo, exato. Como é que fica, né? Se eu tenho um bisavô que foi escravo, outro que foi barão. Mas, e aí? Não, e é o que mais tem no Brasil. Eu sou devedor ou eu sou... É o que mais tem no Brasil, né? Na verdade, é que eu acho que a grande... no Brasil, uma das poucas coisas que eu realmente posso dizer, assim, que eu percebo que a gente tem que até que se orgulhar é a nossa miscigenação, né? Acho até que a gente abordou isso, né? Que nos outros países a gente tem o respeito, mas nos Estados Unidos você tem bairros por nacionalidade latina, né? Não, aqui é schnauzer é sushi com pizza, e a gente tem japonês que casando com negro, que é impossível. Tem japonês casando com coreano no Brasil. Pois é. É a coisa mais impossível do mundo. Pois é. Judeu com muçulmano, eu conheço isso, uma loucura aqui. Esse exemplo de pizza de sushi foi boa. Não, porque tem uma... É uma monstruosidade, mas exatamente, só no Brasil mesmo. Você vê isso no aspecto de como o pessoal também no Brasil se serve numa comida, num buffet, comida por quilo. Exato. Você vai ter o cara bota um buffet, uma vez um chefe lá num hotel 5 estrelas que eu atendi, ele falou, não, acabou, vocês não sabem comer. O francês falou, quando tiver sushi, tem pizza. Quando tiver pizza, não tem sushi. E porque o cara mostrou o cara com sushi e pizza do lado, claro. Assim, sabe? Daí, e assim, o pessoal acaba não resistindo. Eu falei, assim, pelo menos o pessoal podia disfarçar e fazer 2 viagens. Né? Exatamente. Mas não, ele pega, bota aquele bife na encosta com sushi, macarrão, uma feijoadinha, né? Um ovo. Mas senhor Sepúlveda, puxando esse assunto, inclusive, né? Nós vivemos numa sociedade hoje em dia, né, moldada por 2 grandes revoluções, inclusive a Revolução Francesa e a Industrial, né, que transformaram a sociedade numa sociedade bastante artificial, né, com um poder do Estado muito grande que assola e tiraniza a vida das pessoas. Eu gostaria de falar com o senhor sobre o papel que exerciam, que hoje em dia é muito mal falado, pelo desconhecimento histórico das pessoas, as verdadeiras elites, as verdadeiras aristocracias no
período anterior a essas revoluções, né? Uhum. Bem, eu acho um tema super interessante, porque a Revolução Industrial até, só para dar aqui um apanhado, a Revolução Francesa, ela teve muito de uma revolução de mudança de costumes, né, de mudança social. Eu sempre digo o seguinte, que é um fato, né? Os revolucionários franceses eram conhecidos como sans-culottes. Sans-culottes era que não tinham meias, né? Meias. Não usava aquelas meias que era tradicional no antigo regime. Então, o que caracterizava o revolucionário francês era uma peça de roupa. E o barrete frígio também. Ou seja, podia ser caracterizados por outras coisas, né? Pela violência, por isso não. Eram caracterizados por uma mudança de costumes, de modos de vestir, etc. A Revolução Industrial também veio traduzir e introduzir muita mudança de hábitos sociais e romperam laços familiares. Nós até vamos ter assim santos como São João Bosco que vão tentar dar um remédio aos males dessa transformação que havia. Mas eu acho que o ponto mais importante é esse das elites. Existe uma... Eu até pensei muito nisso depois da nossa conversa no outro podcast que tivemos aqui. O seguinte, há um princípio que me parece fundamental, é o seguinte: as sociedades que eram hierarquizadas, elas tinham um conceito que não era a comodidade. O conceito delas era a entrega, o sacrifício. E, sobretudo, isso era pedido a quem estava em cima. A Revolução conseguiu, nos seus slogans, dar a ideia de que quem está em cima está se aproveitando de uma situação. Ora, quem estava em cima estava-se não aproveitando uma situação, mas pelo contrário, estava se doando. Tanto é que toda a vida da pessoa era da nobreza, das elites, etc. Era uma doação, por exemplo, não para as suas próprias coisas, mas para o reino. Eu vi, por exemplo, uma vez uma carta de um nobre português que já estava no Brasil, que já tinha uma certa idade, e o rei disse o seguinte: saia daí e vá fundar uma cidade. E ele diz: mas eu já estou idoso. Quer dizer, esse não é o conceito burguês assim do aproveitar-se. Ou seja, eu construí uma situação, estou numa situação cômoda e vou desfrutar dessa situação. Não. Essa pessoa veio da Europa, arriscou uma série de coisas por um dever com o conjunto, não é, com o bem comum. Ela veio para aqui, para uma terra inóspita, com ameaças que ela não tinha na Europa, ameaças, por exemplo, até de animais selvagens, tudo mais, ameaças de instabilidade por causa enfim, de questões com indígenas e outros perigos que vinham. Ele vai e ajuda a fundar uma cidade, depois o rei diz assim: não, agora vá para frente e funde outra. O que é que ele desfrutou? Nada. Ele fez para os outros. Ele fez pelos outros. Ou seja, essa ideia do bem comum foi uma ideia que a Revolução conseguiu apagar nas nossas mentes. Tudo é uma vantagem. Há uns dias atrás, eu estava fazendo já que eu falei de George Soros, eu estava fazendo uma live e uma pessoa me perguntou o seguinte: não, mas me explica uma coisa, qual é a vantagem que tem um George Soros em empregar o dinheiro dele nisso? Não é vantagem. É que o homem, ele tem uma tendência a viver para um ideal, seja bom, seja mau, que é como ele concebe o universo, como ele concebe a vida humana, como ele concebe todas as coisas. Então é por isso que ele vai empregar o dinheiro dele nisso. Ora, esse conceito era um conceito que, para o bem e para as virtudes cristãs, era
moldava a sociedade cristã. Sim, você tinha como farol a cristandade. Agora você tem como farol o que cada um pensa. É. Cada um, eu quero fazer a diferença no mundo, né? Porra, danou-se. 8 É. bilhões de pessoas pensando divergentemente. Não tem como isso dar certo, entendeu? Agora, existe uma coisa que é o seguinte: o fenômeno das elites é um fenômeno natural. Porque as sociedades pagãs também tinham elites. Portanto, há um fenômeno natural de requintar os melhores, mas mesmo as sociedades pagãs, elas tinham a ideia do bem comum. E Um bom comum comunitário, né? Do seu quinhão, por assim dizer, né? Da sua tribo, né? Ou você acha, ou não? Ou da sua cultura, por digamos exemplo. o seguinte: Você acha que por exemplo, os vikings, os outros, esse pessoal tinha essa visão, essa percepção? bom, alguma visão eles tinham porque eles tinham chefes, né? Ou seja, entre eles havia uma hierarquia. Isso é natural da natureza humana. Ou seja, haver uma hierarquia entre as pessoas. Até nas sociedades mais primitivas havia uma hierarquia. O que é uma aberração do espírito humano é a negação da hierarquia e dessa destilação da elite. Só que na civilização cristã isso teve um requinte muito maior. Por quê? Porque não era só a dedicação ao bem comum, mas era, por exemplo, a dedicação aos mais necessitados, a dedicação por exemplo, à educação que era dada às pessoas mais simples, todas as grandes, a cultura, por exemplo, os grandes promotores da cultura eram muitas vezes as elites que promoviam a cultura entre pessoas às vezes simples, né? Só para dar um exemplo desse espírito, Dom Pedro II, que promoveu vários artistas. Mecenato, né? O mecenato. Só que para mim o mecenato ele tem essa característica, mas é um pouquinho já contaminado. É um pouquinho contaminado, digamos. É um pouquinho burguês já. É um pouquinho burguês. Enquanto que a natureza da própria elite era toda uma vida que era requintada. Por exemplo, eu acho que os hospitalários, né? Um exemplo histórico que eu acho muito interessante é Veneza, que não era uma monarquia, era uma república aristocrática. Ou seja, o Doge, isso para tirar a ideia de que a hierarquia é uma questão só das monarquias. Não, Veneza era uma república aristocrática com um Doge que, portanto, havia ali uma escolha, mas havia uma escolha entre aquelas famílias que se tinham destacado e que tinham feito a glória de Veneza, o esplendor de Veneza, etc. Depois, outra coisa é o seguinte: todas essas elites, toda ela tem um simbolismo, ela acarreta um simbolismo em torno de si. E isso era patente, né? Até na maneira de lutar, por exemplo, a questão do brasão. Né? Hoje em dia todo mundo fala de um brasão, mas o brasão nasce com a luta, era um distintivo para se encontrar no campo de batalha. Isso mostra bem como havia, dentro da concepção da elite, havia uma concepção simbólica, ou seja, não era... A concepção da elite não era o dinheiro. Sim. Não era o bem. Não é que eles eram contra isso, mas não era... hoje em dia, quando se diz, não, isso é uma pessoa de muito sucesso, tem uma fortuna... mas espera, Quem diz que é ter sucesso tem uma fortuna, né? Exatamente. É dar certo na vida, né? Então, veja que há uma distorção do valor. A distorção do valor.
a dama cristã, o cavalheiro cristão, o que é que eles eram? Antes de tudo, aqueles que tinham valores sobrenaturais e que tinham valores cristãos que eles, pelos quais eles pautavam a sua vida. E é muito interessante o seguinte, muitas vezes isso não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa que não tem defeitos ou que não tem pecados graves. Mas quando nós tínhamos verdadeiras elites, esses homens e essas mulheres tinham uma noção do mal, Não, e do bem e minimamente, do mal, ou seja, minimamente eles se dedicavam com afinco àquilo que eles foram Criados. vocacionados ou destinados. Por exemplo, sei lá, como um militar, eu não sei, um grande general, ele era um grande general. O resto, ele era lembrado por ser um grande general, naquilo que ele estava encarregado, por assim dizer, né? veja, por exemplo, o Dom João d'Áustria tinha 24 anos, acho eu, quando foi para a Batalha de Lepanto. Ele era filho do imperador. Qual é a ideia que nós teríamos? É o seguinte, bom, se ele é o filho do imperador, o homem que domina a Europa inteira, que era Carlos V, qual é a vida dele? Não, festas, palácios, mulheres, mulheres, pica-pau, né? Mulheres. Essa seria a ideia que Que é viria. vendida, né, hoje em dia. Agora, o que que ele é chamado? Aos 24 anos, veja bem, aos 24 anos ele é chamado pelo Papa para dirigir, para capitanear uma frota que iria enfrentar uma frota muito maior dos muçulmanos, que era o grande poder daquela época. Bom, só que ele não ia só fazer isso. Se ele perdesse, se ele fosse derrotado, a Europa ia ser conquistada pelos muçulmanos. A cristandade seria devorada pelos muçulmanos. Então a responsabilidade da civilização cristã pousou sobre um homem que tinha 24 anos. Pois é. Hoje em dia, o que você tem? Uma pessoa que tem 24 anos nem sai de casa. Joga videogame. Joga videogame. Então é o seguinte, esse homem tinha uma noção do quê? Que a vida dele era para o bem comum. Não era para a vantagem dele. Qual é a vantagem dele? Era a vantagem dele ir para aquela batalha? Não era. Até porque se ele perdesse a batalha, ele ia ser morto. Ou ser escravizado pelos muçulmanos, coisa pior. Mas aí você tem aquela figura do nobre entediado que buscava a guerra porque ele não tinha o que fazer da vida, entendeu? Sim, porque todo mundo tá entediado quer ir arriscar a vida, né? Claro. Mas é a figura do entediado. Ou a história... Mas sobre essa perspectiva que você está colocando, faz muito sentido, até porque as famílias que se tornaram famílias dinásticas, né, que se tornaram e que foram agregando reinados, etc., foram as famílias que tiveram retidão. As outras foram se perdendo pelo caminho, né? As elites também se perderam pelo caminho, né? Acontece o seguinte, Você vê os Tudors, por exemplo, a família deles morreu. Há um fenômeno, assim, se nós pudéssemos usar uma metáfora de uma piscina. Você na piscina, o que é que você tem? Você tem aquela massa de água que está ali dentro, mas você tem uma parte ali assim que vai saindo da água e outra que vai entrando. Mas a massa, o grosso da massa está ali. Mas há uma renovação contínua numa piscina. Bom, essa renovação é efetiva, mas é pequena. Não é de uma vez só. Então, isso é o que acontece com as elites. Uma elite pode ter pessoas que decaem. Então ela vai ser... Esses que decaem, eles naturalmente vão saindo. E vão entrando novos, que são novas elites. Ou seja, são pessoas que vão entrando na elite, de alguma maneira. Seja pelos feitos de heroísmo, seja por uma série de gerações. Por exemplo, veja, havia pessoas que vinham aqui para o Brasil, só para falar do Brasil, né? E que não eram diretamente, digamos assim, uma elite, mas na colonização, na criação das cidades, no montar as cidades, para dizer assim, no fazer nascer as cidades, depois governar as cidades, essas pessoas iam ganhando um realce
E esse realce os ia colocando numa situação de elite. E porque a elite tem muito disso que é uma formação natural, não é assim, faz um decreto aí e pronto, e essa pessoa está na elite. Não, não é assim. Há um fenômeno Probatório. e é uma coisa natural. É muito interessante, por exemplo, ver na formação do Brasil vários tipos de elite. A elite do açúcar, por exemplo, que era chamada nobreza da terra. Nobreza da terra por quê? Porque era gente que, sendo proprietária, sendo depois governando certos locais, foi se destilando em costumes, em hábitos, no requinte pessoal, no governar os outros, e isso foi fazendo com que eles tivessem uma condição de elite. Havia a elite do açúcar, houve a elite do café, houve a elite, houve vários tipos de elites no Brasil. Na formação do Brasil foram surgindo elites. Eram os chamados homens bons das cidades. Isso é muito interessante, A porque... própria palavra elitista hoje tem uma carga Caiu uma conotação negativa. muito negativa. E já a palavra exclusividade, as pessoas acham legal. E exclusividade é exatamente excluir pessoas. Exclui pessoas. Agora, diga. não. É que eu iria acrescentar que é muito desconhecido hoje em dia que no pacto feudal o servo trabalhava na terra, entregava parte da sua produção, mas no caso de uma guerra ele era recolhido para dentro dos muros do castelo e eram os nobres que saíam lutar. Era o contrário. Era o contrário, exato. Inclusive havia o fenômeno do campo de batalha, né? Ou seja, os nobres iam lutar no campo de batalha e o povo ficava de fora. Ou seja, os nobres que vão lá resolver o problema deles, né? Então, ou seja, qual é que é a vantagem prática de ser nobre no sentido egoísta do termo, né? Que é o que o senhor dizia, né? E a maioria dos... Aliás, não vou dizer a maioria, mas muitos reis medievais morreram em campo de batalha. Claro. O rei Ricardo I da Inglaterra chegou a ser sequestrado. Certo. Né? E São Luís. São Luís Luís morreu de desinteria, né? Claro. Na guerra. Então, muito Foi preso pelos muçulmanos, tudo. Então, quer dizer, as pessoas acham que era, digamos assim, a ideia que a Revolução passou é que eram os aproveitadores. Ora, eles não eram os aproveitadores, eles eram exatamente aqueles que se sacrificavam. E o que ele diz aí também é muito interessante, porque no Pacto Feudal, por exemplo, a pessoa que trabalhava a terra não podia ser tirada da terra. Ele tinha uma estabilidade. Ele tinha o direito sobre aquela terra. Tinha direito sobre aquela terra. Ou seja, lenha, né? o senhor não podia, por exemplo... Não podia mandar ele embora. Não podia... ao vender... Sobre a caça e a lenha, né? Acho que foi a primeira tese do Marx, como advogado, porque estava... Naquela época ainda tinha lei feudal em algumas regiões da Alemanha, sobre corte de lenha. O cara chegava, cortava a lenha na sua propriedade, o cara falou, você está cortando a minha lenha? Eu moro, você não tinha propriedade sobre a lenha, né? Era um código feudal. Eram direitos, né? Eram direitos adquiridos para aquela família. E depois também há uma coisa interessante que que há muito desconhecimento, né? Eu uma vez estava fazendo uma pequena reunião assim, para um grupo de pessoas em Campinas e tal, até uma moça que era advogada trabalhista se levantou quando eu disse uma coisa do seguinte: privilégio é lei privada, legis privi, ou seja, a lei privada. A lei privada era para as pessoas mais simples da sociedade. Os privilégios não era para quem estava em cima, era para quem estava embaixo, para ser protegido. Ela se levantou assim e disse, não, mas espera aí, o privilégio era uma lei privada que protegia aqueles que estavam embaixo. E então, o seguinte, havia os coros... Ofendidíssimo. Não, mas ela não ficou ofendida, ela ficou chocada. Ela ficou tão, assim, chocada, dizer assim, nossa, mas eu sempre ouvi o contrário. Tem muitas coisas hoje em dia que é a distorção. É exatamente inversão, não é nem distorção. E como o Brasil ele carece de fontes primárias da Idade Média, né? Porque aqui começou na Idade Moderna, fica essa repetição de jargões, né? E de propaganda. Os Estados Unidos está assim, também a Europa. E mas na Europa ainda. Mas a Europa ainda tem o seu cara tem a coisa tangível aí. Mas eu não digo isso, não, sabe por quê?
porque hoje os grandes estudos sobre a cavalaria medieval, etc., são dos Estados Unidos. São das universidades americanas. Mas isso é uma resistência ou uma reação? Porque assim, toda essa porcaria que foi despejada aqui no Brasil, que virou modismo, e eu acompanhei, porque eu fazia muito em multinacional americana, é americano, é dessa turma aí, até das grandes faculdades americanas aí. O pessoal ficou tomado, cara, tomado. Combinando com Black Lives Matter, né, que virou um negócio... Se você digitar BLM no seu celular, vai aparecer uma mãozinha, assim. Mas, por exemplo, como na Europa a coisa é muito tangível, né? Você tem as fontes primárias, é difícil. Então, por exemplo, lá na universidade onde eu estudo, mesmo os professores que são de esquerda, nenhum fica falando a Idade Média, Idade das Trevas, ou o povo morria com 30 anos da Idade Média. Por quê? Porque você tem o documento. Então, assim, por exemplo, você chega num cemitério de mosteiros lá, tá lá a lápide, o cara viveu mais de 80 anos, alguns chegaram aos 90. Então, quem que vivia menos? A nobreza, por quê? Ia pra guerra. Então, eles viviam menos do que os clérigos e o servo. Até que criou aquele malthusiano lá da fome das fomes e das guerras para estabilizar a população. Eu tive uma matéria muito interessante com uma professora que ela é especialista em alimentação na Idade Média. E ela tem vários livros, inclusive é uma portuguesa, e ela falando lá como que era a alimentação de um camponês medieval português, né? Aí ela falando, a alimentação era sazonal, né? Porque assim, era o que era produzido na estação. E ela falou assim, basicamente a diferença da comida do nobre pro plebeu era que o nobre comia mais carne vermelha, aliás, carne de boi e porco, enquanto o plebeu comia mais caça e frango. E a farinha, o nobre comia a farinha branca e o plebeu comia mais a farinha integral. Né? Mas, assim, frutas, legumes, queijos, o resto, e carne também, eles comiam muita carne, peixe. Nunca eles ficavam sem carne. Não tem esse mito de que nunca comiam carne. É tudo mito. É interessante, né? Muito. Agora, há uma coisa que eu acho interessante também, é o seguinte, a noção de bem e mal que havia. Esse era um ponto fundamental, ou seja, as pessoas, eles até o medieval, às vezes por causa daquela origem bárbara dele, né, eles cometiam crimes às vezes horríveis, mas eles tinham a noção de que aquilo era errado. Ao contrário de hoje em dia, né, em que a pessoa, né, não há bem nem mal, cometer crime, não cometer crime, tal, isso não interessa. A verdade está entre eu e você. Você tem a sua verdade. Não, eles tinham uma noção muito clara. A verdade virou fiofó, né? Cada um tem o seu. E a ideia que surgiu, né, de valorizar mais a aparência do que o ser. Aparência, exato. Então, que o senhor falou, às vezes a pessoa cometia um erro, mas ela não ficava encobrindo, ou cometia um erro pior para encobrir. Todos os reis, por exemplo, medievais que tinham amantes e tinham filhos bastardos, eles reconheciam os seus filhos. Exatamente. Não é porque eu cometi um erro que eu vou abandonar o filho agora, né? Claro. Ao contrário, o fenômeno moderno da pessoa encobrir o filho, né? Ou matá-lo. Ou manda matar. Matar antes, né? Manda matar. O nobre que tem um filho no século XIX era muito comum isso, né? Na Inglaterra, a pessoa, o burguês, que tinha um filho fora do casamento, matava, abandonava, escondia. Uma crueldade. Por isso é que eu acho o seguinte, que nós passamos a ter... com a destruição da sociedade hierárquica, porque acontece o seguinte, o universo é hierárquico. Toda a criação do universo é hierárquica. Os anjos, por exemplo. Os anjos são hierárquicos. Há uma hierarquia dos anjos. Não há, Deus não criou assim, cria molhos de anjos aí, tudo igual. Não. Ele criou com hierarquias. Ora, se há uma hierarquia angélica, que é de seres espirituais, por que não haveria nos seres materiais e espirituais, que são os homens, também uma hierarquia? Bom, isso é claro com os dons que são dados às pessoas. Por exemplo, nós aqui assim, talvez, eu gosto um pouco de música, não entendo nada de música, etc. Não sei. Mas nenhum de nós é o Mozart. Não é. Alguém perguntou, dizem, contam essa história, que um jovem pediu para o Mozart dar aulas para ele, etc. E o Mozart começou a ensinar-lhe, e ele disse assim, não, mas eu quero já compor uma sinfonia. E ele disse, não, isso não é assim.
Tem que começar a aprender e depois chega a compor uma sinfonia. Ah, mas o senhor era muito jovem, o senhor já compôs uma sinfonia quando é muito jovem. Pô, mas eu não pedi para ninguém me ensinar. Eu fui lá. Olha, Ou seja, ele tinha um dom, Perfeito. não é? Ele tinha um dom Exatamente. que o fazia diferente dos outros. Uhum. Se bem que também é diferente daquela ideia do self-made man, não é? Que é o homem que faz por si. Não, o Mozart era fruto de uma civilização. sim. E acima de Ele- tudo, o dom dele, ele deu. É um Deus, é Ele exatamente. nasceu assim. Ele nasceu assim, Não tem como você dizer que é uma construção claro. social, né? E acho que o principal da civilização cristã era a certeza de que esse mundo não é nada, esse mundo é passageiro, É. esse mundo é um momento de sacrifício para a eternidade. É. Né? E então é o contrário do que se pensa hoje. Não, olha, precisamos aproveitar porque vai acabar logo. Não posso fazer sacrifício nenhum, não posso fazer força nenhuma. Isso que você tá Porque- falando corrobora é. muito com o que ele tá falando, porque assim, essa imagem do português, ou de todo tipo de europeu que veio para as Américas, simplesmente com um intuito comercial, mas daí por que ele fez uma catedral toda folhada a ouro em Salvador, com uma dificuldade danada, a troco, Pra que oferecer isso pra igreja, né? Por que ele não pega pra ele? não é? Exatamente. Não é? Então, assim, o Marcelo Andrade fala que me despertou para isso. O pessoal ficou tão cego no materialismo e na questão puramente de elite ser rico, né? A pessoa elite ser rica, né? Então a pessoa não. Antigamente a pessoa assim, eu sou engenheiro, pós-graduado. Hoje em dia isso não vale porcaria nenhuma. Aliás, desculpa até porque as universidades eram tão ruins também que veja, a gente acaba pipocando coisas como vocês fazem lá no PH Vox, na imprensa ficou ruim, as instituições ficaram. Eles acabaram eles estão no próprio prédio que eles estão implodindo, né? E não faz sentido todo isso. Não, era para ir mais fundo, ir mais. Não faz sentido o trabalho que eles tiveram, todo o trabalho que eles tiveram para se estabelecer aqui. Né? A gente que veio para ficar. Por bem ou por mal, veio para ficar. E como você falou, o primeiro problema que eles tinham era um negócio chamado mosquito. Não precisa nem ter onça, né? Né? Mosquito já mata, o suficiente. Né? Mas ainda corroborando e voltando um pouquinho no assunto inicial, né? A diferença fundamental do burguês pro nobre, o burguês vive para si. Né? Isso. Então, assim, eu vou ganhar dinheiro para mim, para eu desfrutar. Enquanto que o ideal nobre eu vou ganhar dinheiro pro bem comum. E isso acontecia na prática, né? Acho que a gente comentou da outra vez, né? Que Dom Afonso Henriques, por exemplo, além do que o senhor Sepúlveda já falou agora, mas dando exemplo concreto, Dom Afonso Henriques, quando conquistou Alcobaça, ele fez uma doação gigantesca para São Bernardo, né? Para estabelecer ali um mosteiro. Um mosteiro para quê? Para os monges educarem e civilizarem toda aquela região, né? E rezarem, lógico, em agradecimento a Deus. Agora, para que ele que tinha toda aquela terra doou aquilo? Com que interesse? Né? O interesse de fazer o bem, obviamente. Então, o ideal o patrimônio na sociedade cristã medieval, ele estava associado à nobreza ao clero, que tinham que doar em igual proporção a vida para aquilo. Né? A nobreza no serviço militar e na administração, e o clero na oração e na educação. Né? Distribuição dos sacramentos, oração, educação. Então ambos tinham que doar a vida. Agora, o ideal burguês, que vem, porque a Revolução Francesa, tanto a Revolução Francesa quanto a Industrial, ambas são burguesas, né? Vem com isso, ou seja, não, é você para você Como era o criar e você buscar e cultivar patrimônio para você fica melhor. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, essa hierarquia, ela tinha uma gradação. Mesmo na nobreza havia uma gradação, mesmo na aristocracia havia uma gradação. Não era assim, uma pessoa em cima e outra pessoa embaixo, não. Havia uma espécie de escada. E isso era muito interessante. Por quê? Porque eu volto ao exemplo dos anjos. Eu dou esse exemplo dos anjos porque houve pensadores católicos, inclusive nos primórdios da igreja, que fizeram essa comparação. Assim como havia uma hierarquia dos anjos, devia haver, era natural que houvesse uma hierarquia entre os homens,
Bom, essa hierarquia era uma escada, não era um degrau e depois lá embaixo o abismo, não, era uma escada. Ou seja, por quê? Porque ela era harmônica, não era gritante. O que é que vai acontecer com os regimes totalitários que negam isso? Nós vamos ter um grupo de gente que se aproveita, pega um Fidel Castro, pega Nosso querido Maduro que está indo pro saco, se Deus quiser. Sim, mas quando será publicado, ele não existirá mais. Mas o que é que já aprenderam dele? 700 milhões de dólares. Bom, então é o seguinte, ele não é uma hierarquia. Russos, né? Os oligarcas, ou seja, não há uma hierarquia. Existe uma nata, né? Uma nata que eu não diria nata, porque a nata ainda dá o... sim, uma manteiga, né? Dá manteiga. É uma camada superior. É uma crosta, como se fosse um esgoto, né? É uma crosta em cima. Uma crosta e todo o resto embaixo vive na miséria. Ora, esse não é o ideal de uma sociedade hierárquica. A sociedade hierárquica é uma sociedade de escadas. Era uma coisa interessante que, por exemplo, os foros antigos eram leis locais. Por exemplo, os foros muitas vezes defendiam as pessoas, os populares daquela cidade, de algum abuso da nobreza. O rei dava um foro para defender o povo do que pudesse haver de abuso. Mas não era só isso. Por exemplo, havia na sociedade medieval portuguesa, por exemplo, a representação dos ofícios. Os correiros, os ourives, eles tinham todos representação. E essa representação, havia um representante do povo, que eram os ofícios do povo, que nas cerimônias da corte, ele sentava num banquinho, num degrau do trono do rei. Ou seja, ele participava em alguma medida do poder do rei. E isso era muito mais realmente a palavra hoje é totalmente usada em tantos sentidos demagógicos que é até difícil usar. Mas era muito mais realmente democrático. Isso era realmente o poder do povo. Há um fato muito interessante, que havia casa... Dava poder por mérito, não porque o cara... E era muito bem equilibrado o poder. Equilibrado. Tinha um equilíbrio. Tinha os presos contra... Exatamente. Não tinha como ter abuso porque um segurava o outro. Se o bispo tentasse abusar, o nobre segurava. Se o nobre tentasse abusar, o bispo segurava. Se ambos tentassem, o povo segurava. Ou a guilda. Ou seja, tinha um... Né? Exatamente. Opa, desculpa aí. Há uma casa chamada Casa dos 26 ou a Casa dos 27, agora não me lembro o número, mas era o que representava os ofícios do povo. E havia nessa casa, eles se reuniam uma espécie de parlamento em que eles decidiam as coisas do povo, dos privilégios do povo, das leis especiais, e não era uma interferência real naquele... Bom, e acontece que há um fato histórico em Portugal muito interessante, que o rei era amigo de da Casa dos 27, eu creio que é a Casa dos 27. O rei costumava sair para caçar junto. Portanto, era um homem que era do povo, que era amigo do rei, e eles costumavam sair para caçar juntos. Bom, e um dia está reunida a Casa dos 27, está reunida, e o rei começa a ficar impaciente, porque as horas passavam e nunca mais se deslanchava aquela reunião e ele nunca mais saía para caçar. Então ele foi com gente da corte, com cães de caça, com tudo, para a Casa dos 27, e quis entrar lá dentro para despachar aquela reunião. Por quê? Porque afinal de contas ele era o rei. Qual foi a resposta que veio lá de dentro? Na Casa dos 27 não cabem 28. O rei voltou embora. Ou seja, o rei voltou embora.
Imagina o rei voltou embora. Isso é o contrário do... Na casa dos 11 não cabe 12, a gente fala lá, um certo tribunal, né? Mas, digamos assim, isso é uma concepção do poder completamente diferente do que é vendida. Exatamente. E do que é, por exemplo, você pode fazer isso com o presidente da República? Não pode. Não pode, porque a ideia violento contra a democracia. Contra a democracia, contra o Estado de Direito. Como se a democracia fosse um prédio, né? Eu acho que nem naquela época o pessoal valorizava tanto prédio público quanto nunca, né? E as cidades, por exemplo, cidades livres, tinham uma série de regras, não podia... O rei, por exemplo, para ir para uma cidade livre, ele precisava pedir autorização para ficar naquela cidade. E eram poucas as leis, né? Não eram 2001, só uma Constituição. A gente tem 3 milhões de normas e reis. Nesse momento, estamos quebrando estamos fazendo alguma besteira que a gente pode ser multado, alguma coisa. Então, é uma loucura essa coisa do positivar absolutamente qualquer coisa. Pensando no outro exemplo, né? Quem governava a cidade do Porto, em Portugal, era o bispo. Né? Era o bispo. Era o bispo do Porto. E o rei, para chegar lá, tinha que pedir licença ao bispo. Só que em Gaia, né? Que é do outro lado do rio, do Douro, já não era o bispo do Porto. Então as pessoas, às vezes, elas compravam vinho no Porto e guardavam em Gaia, para não pagar imposto pro bispo. E o bispo não podia fazer nada. Então, ou seja, o rei não podia fazer nada com o bispo não podia fazer nada com o povo de Gaia. Ou seja, é o que ele estava falando. Ou seja, esse equilíbrio, tudo na Idade Média era muito bem negociado. E era muito por que é que nós temos hoje em dia? Por exemplo, já que falou do Supremo, o Supremo aniquilou o Supremo de hoje em dia, ele aniquilou toda a hierarquia da justiça. Toda. Não há mais justiça no país. Tudo é decidido por eles. Ou seja, qualquer juiz de uma comarca simples, o sujeito vai lá, como outro dia, o sujeito era um juiz de execuções. Ele fez aquilo que está na lei, mandou uma pessoa voltar para casa, porque o sujeito já está preso. O que é isso? O que é isso? Isso é o fim da hierarquia do poder. Ou seja, o poder é concentrado em cima. O Getúlio, a primeira coisa que ele fez foi tentar destruir as municipalidades, né, e os poderes estaduais da velha república, e sempre concentrando num poder central. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque assim, o que a gente está fazendo já é um trabalho de resgate dessa coisa das trevas, de mostrar para coisas assim, né? A Idade das Trevas, que foram criadas as notas musicais, o encadernamento de livros, né? Hospitais, relógio, letras maiúsculas e minúsculas, né? Que parece que é uma bobagem, mas faz toda a diferença, né? E, enfim, que era permeável a coisas que vinham de fora, né? Os algarismos indo-arábicos vieram nessa época, porque falavam também que o pessoal era impermeável, não aceitava nada que viesse de fora, né? Enfim. 90% das cidades europeias foram criadas, tem o nome que tem daquela época, né? Mas assim, o que eu vejo, eu tenho um probleminha que eu vejo o seguinte: existe esse resgate traz uma profunda paixão, porque é um assunto absurdamente apaixonante, até porque a gente está aqui e nosso símbolo é esse, né, do contraforte, daquela base que ajuda a sustentar as catedrais. O que eu vejo às vezes é uma espécie também de uma tentativa de resgate de alguns valores, perfeito, mas o pessoal, eu acho assim, tem um pessoal que acha que existe possibilidade de voltar àquela época. E eu acho que isso seria anacrônico e impossível. O que é voltar àquela época? Porque acontece o seguinte: se nós tivermos uma visão materialista das coisas, é maluco. Sim. Deixa-me vestir como um medieval. Estou aqui no contraforte, vou me vestir como medieval, vou sair na rua. Vou cavalo e vou sair na rua. Bem, roupa de talvez não seja a coisa mais sensata do mundo. Mas eu pergunto o seguinte: por que é que, veja só uma coisa, por que é que em Portugal, por exemplo, há muito feiras medievais e todo mundo vai lá e se interessa? Ou seja, ele é um lugar ou é um momento onde há uma permissão para a pessoa fazer uma imersão naquilo que ela gostaria, mas só que existe um problema que é mais profundo do que isso. A Idade Média não era só os modos, era um espírito que havia. E esse espírito era um espírito que penetrava todas as coisas. Era uma espiritualidade
era um modo de ser, era um modo de se relacionar, era um modo de tratar todos os assuntos que penetrava toda a sociedade. Inclusive o seguinte, há tratados, os reis de Portugal tinham tratados de caça, mas os tratados de caça não é como hoje em dia, você tem um javali ali, tá, atira, não. Era uma concepção que vinha profundamente espiritualizada e do dever do homem e do dever do homem para com a natureza. Esse negócio de ecologia, isso é uma aberração de algo que havia de verdadeiro de uma apreciação da natureza, né? Que os medievais tinham, por exemplo, a maneira como eles tratavam a própria natureza e tal. Bom, basta ver as procissões que havia das culturas, do trigo, da cevada, dessas coisas todas. A maneira, por exemplo, havia uma missa da caça, a missa de Saint-Hubert. É uma missa, existe uma missa em que os animais são abençoados e tal. Mas respeito, né? Só que isso não é uma concepção que também é só a concepção assim, não, dá uma benção e já está. Não. Era toda uma concepção do universo que havia. Ou seja, de tempos em tempos existe esse resgate estético, né? Mas não é só estético. É um modismo que foi lá na Alemanha, por exemplo, recuperou-se. Depois veio aqui nos anos 80 com a coisa do ocultismo, nova era. O pessoal volta. Harry Potter, né? Toda a estética toda medieval, mas fica um negócio oco. É isso. Esse é o ponto. Então é o seguinte, o que é que nos falta essencialmente? Não é só vestir como medieval, sair na rua com um cavalo, etc. Mas é uma concepção do universo todo, a famosa do homem. Cosmovisão. Uma cosmovisão que era a cosmovisão medieval. Enquanto que nós hoje em dia temos uma cosmovisão que nos vai sendo imposta. Por exemplo, vou só jogar aqui uma coisa na qual eu não sou entendido, não sou especialista, etc., mas que é a inteligência artificial. Isso faz parte de uma cosmovisão. E que nos querem impingir como algo que é irrefreável. Porque a evolução da história chega... Mas calma. Que evolução é essa? De onde tirar? Que é novo não é necessariamente bom. Depois o seguinte, que evolução, digamos assim, concepção panteísta da história é essa? Que é uma espécie de evolução humana, da moral humana, de tudo. Então o seguinte, nós estamos imersos numa cosmovisão que é exatamente o contrário da cosmovisão cristã. Porque é materialista e panteísta. É agnóstica. Imanentista. É uma visão da história. Por exemplo, por que é que se diz que a moral tem que mudar? Porque a moral teria que seguir um padrão imanentista. Ou seja, se o mundo evolui, a moral muda também. A moral muda também. A visão. Que os próprios progressistas católicos defendem isso. Pois é. Bom, então, o seguinte, o que é aqui a questão medieval, ou do espírito medieval? Por exemplo, agora vendo o contraforte, no século XIX, no final do século XIX, há um ressurgimento muito grande, mas não era só estético, era um ressurgimento de valores muito profundos na sociedade, que depois, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial vem destruir bastante. Mas nós tínhamos uma cosmovisão do mundo cristão. Ou seja, era o saber. Hoje o saber é o quê? É o estrelismo. Ou não é? Estrelato. Né? Não, eu vou ser o suprassumo do sujeito que sabe sei lá o quê. Uma coisa qualquer, você é um especialista. Pronto. Exatamente esse é o problema. Ou seja, essa especialidade. Mas há o quê? Há procura da verdade? Não. Não há procura da verdade. Há procura do ego. Ou seja, quando um São Tomás estava preocupado em escrever as coisas dele, não estava preocupado em ser famoso, ele estava preocupado em descobrir a verdade. Ou em vencer na vida. Ou em vencer na vida. E ensinar. Exatamente, e ensinar e transmitir isso. Ou um São Boaventura, um Santo Ambrósio. Quando Santa Teresa de Jesus
vai empreender a reforma do Carmelo. No que ela estava interessada? Em ser famosa? Não. Em levar as almas, em pegar um ideal, que era o ideal carmelita na igreja, e requintá-lo e resgatá-lo de todos os relaxamentos e defeitos Mais de que tinha Cabrini havido. que ela fez nos Pronto. Estados Unidos. Né? Então, o seguinte, isso é uma visão completamente diferente do que nós temos hoje em dia. A nossa cosmovisão é toda diferente, desde a coisa pessoal, desde a procura pessoal. A pessoa não vai estudar para encontrar a verdade. Ela vai estudar para ter um diploma Para ou ter um para conseguir um diploma. emprego. É aquela coisa que o Ortega Gasset fala que o pessoal acabou veio nessa época também veio o enciclopedismo, né, um pouco antes, né, a pessoa começou a reduzir as coisas por verbetes, e agora menos ainda. Um médico de joelho não sabe tirar pressão, né, por assim dizer. Ela não entende nem do corpo humano por completo, quanto mais dos aspectos externos, espirituais, etc., que influenciam, né? Exatamente. Meus caros, Tá acabando. incrivelmente o tempo se foi. Nossa. E eu acho que a gente vai ter que marcar mais uma vez. Vamos fazer semanal? Eu acho, né? Vamos assumir essa cosmovisão aí. Estamos pensando muito pequeno. Essa é a única coisa que nunca muda. Nunca muda. O tempo passa. O tempo passa. Seja na Idade Média, seja isso aí. no Antigo Regime. Tempos fugit. Tempos fugit, exatamente. Muito obrigado novamente, viu? Mas é bom quando fica assim com gosto de... Não é? Quero mais, sem dúvida. Com muito assunto ainda para falar. Olha, o senhor já separa um pedacinho da gente, porque cada assunto aqui voa, né? Passa muito agradável, né? Muito obrigado e obrigado a você que está nos acompanhando aí. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.